Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez. No podcast de hoje, nós vamos conversar um pouquinho com base na divulgação de ontem do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre. Esse relatório traz informações muito importantes do panorama fiscal e de como o governo está planejando se manter dentro das regras que ele tem que cumprir nesse ano. Então, além desse relatório em si, também motiva um pouco da nossa conversa os dados divulgados pela Receita Federal de arrecadação, que foram bastante positivos e repercutiram bastante no noticiário econômico. Para dar o pontapé inicial da nossa conversa, eu quero convidar a professora Margarida Gutierrez. Obrigada, Gabriel. Bom, gente, como o Gabriel colocou, né, esse relatório bimestral ele é uma obrigatoriedade que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, e a ideia desse relatório é que o governo reavalie a cada 2 meses receitas e despesas. E é uma maneira de garantir que as 3 metas fiscais serão cumpridas, né? Então, vamos olhar agora o contexto básico desse terceiro relatório. Houve uma mudança nos parâmetros macroeconômicos que norteiam previsões de receitas e de gastos. O PIB foi elevado com uma taxa de crescimento de 2% nesse ano, que é bastante plausível, e a inflação medida pelo IPCA caiu para 7,2%, que também, dentro do contexto atual, parece um parâmetro bastante razoável hoje. Bom, quais são os principais resultados que esse relatório nos mostra? O resultado primário previsto é de um déficit de 59 bilhões de reais, que corresponde a 0,61% do PIB. É um resultado primário, um déficit primário menor do que o que constava na segunda reavaliação, que era um déficit de 65,5 bilhões de reais. Bom, em relação ao segundo relatório, que foi divulgado em maio desse ano, esse resultado primário melhor, ele já incorpora, inclusive, o impacto no aumento da despesa permitido pela emenda complementar 123 de 2022, essa do Auxílio Brasil, né? E o impacto na redução da receita de lei complementar 194 de 2022, de redução do PIS, do COFINS e do CID sobre gasolina e etanol no valor de 16,5 bilhões de reais. Então, nós temos aí um aumento na despesa de 41,25 bi e uma redução de receita de 16,51 bilhões de reais, e ainda assim o resultado primário veio melhor do que aquele previsto no segundo relatório, e já eu vou explicar as razões disso, né? A melhora dessa estimativa de resultado primário ocorre em um contexto em que as receitas primárias estão estimadas, né? Estão estimadas. Quer dizer, hoje a estimativa delas é que elas aumentem mais, né? E aí tem nesse terceiro relatório, um aumento de receita primária estimada no valor de 51 bilhões de reais, apesar dessa redução por conta das desonerações que eu acabei de citar. Né? Bom, então vamos olhar agora os grandes números. Nós temos uma meta, sim, de déficit primário que consta na LDO de 170 bi. No entanto, o resultado primário estimado é de um déficit de 59 bi. Por outro lado, nós temos aí gastos que são permitidos fora da meta. Que gastos são esses, da meta de resultado primário? A prorrogação do PRONAMP, do bem e gastos com saúde, Covid, mais a emenda complementar 123, que está aumentando o Auxílio Brasil e, portanto, está permitindo um aumento de gasto de 41,25 bilhões de reais. Esses gastos fora da meta, né, que hoje totalizam 47,96 bilhões de reais, 41 do Auxílio Brasil e 6 disso que eu acabei de falar, do PRONAMP, do bem e dos gastos com saúde, permitiriam, então, uma folga no resultado primário de 159 bilhões de reais, que é o déficit estimado, a meta, que é 170 de resultado primário, e esses 47,96 que poderiam ser contabilizados fora do resultado primário, porque a emenda complementar e
123, essa que foi recentemente votada, e as outras leis que já estavam lá atrás também permitiram contabilizar fora das regras fiscais. Então, aqui a gente teria uma folga de 159 bilhões de reais, e então o governo executivo, o governo central, poderia aumentar gastos nesse valor. Mas o problema é o seguinte, que nós temos uma segunda regra, que é a regra do teto dos gastos. O teto dos gastos tem que ser respeitado, né? A gente sabe que houve mudanças na regra, a primeira mudança aconteceu com o indexador, né? E a segunda mudança aconteceu recentemente com essa emenda complementar 123, onde o Auxílio Brasil a mais vai ser contabilizado fora do teto. Mas dentro dos limites daquilo que é permitido pelo teto, nós temos aí um bloqueio do ano em torno de 12 bilhões de reais, né? Então, esse foi o bloqueio que o terceiro relatório colocou ontem, colocou ontem para gastos. Houve um bloqueio de gastos no valor de 12 bilhões de reais. Bom, vamos falar um pouquinho desses resultados, né? Esses resultados parecem resultados muito bons. Por quê? Porque nós temos uma estimativa de déficit primário menor, nós temos aí um gasto primário PIB para este ano, estimado no total, incluindo o Auxílio Brasil, incluindo tudo, no valor de 18,9% do PIB, quando no ano passado foi de 18,6%, e em 2019 de 19,5% do PIB, ou seja, o gasto primário em relação ao PIB, apesar de todo esse aumento de gastos, que pode ser contabilizado fora das regras, apesar disso tudo, o gasto primário PIB esse ano vai ser menor do que foi em 2019. Como é que pode, né? Quais são os fatores que estão por trás dessa melhora? O primeiro fator aí é o aumento da arrecadação. O aumento da arrecadação, a Secretaria da Receita Federal divulgou na sexta-feira o seu relatório com os seus dados, e os dados representam a maior arrecadação em junho deste ano, em relação a junho do ano passado, e no semestre janeiro-junho, em termos reais, de 18%. Nunca houve, desde o ano de 2000, esse recorde de arrecadação. Quais são os fatores que estão por trás desse aumento da arrecadação e que explicam fortemente a melhora do resultado primário, né? Primeiro, nós temos aí, não em ordem hierárquica, mas vou citar os fatores, um aumento do nível de atividade econômica. Não há dúvidas que, pelo menos nesse primeiro semestre, a atividade econômica está se mostrando muito mais robusta do que qualquer um imaginava. E aí nós temos alguns impostos que respondem fortemente e que se relacionam fortemente com o nível de atividade econômica. Então, a contribuição previdenciária, janeiro, junho, por exemplo, ela aumentou 6,5% em termos reais em relação ao primeiro semestre do ano passado. Isso está relacionado diretamente ao mercado de trabalho, tanto ao emprego formal, como daqueles todos outros que, por conta própria, também respondem por uma arrecadação previdenciária, também quer dizer, contribuem para a sua previdência. Segundo lugar, a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda de pessoas jurídicas, aumentou mais de 7% em termos reais de janeiro a junho. E isso tem a ver com a performance das empresas, que está diretamente relacionado ao lucro, à lucratividade que essas empresas estão tendo, né? Então, o primeiro fator é o nível de atividade econômica muito mais intenso. O segundo fator é o aumento de preços commodities, né? Nós temos aí um aumento da arrecadação por todas as etapas das cadeias produtivas que, direta ou indiretamente, estão ligadas a commodities, elas estão sendo beneficiadas, na medida em que você tem um impulso, né, a essas atividades ligadas a agronegócio, todas elas, direta ou indiretamente, a gente também tem aí um aumento da arrecadação, não só pelos impostos que incidem sobre faturamento, sobre o lucro dessas empresas, que direta ou indiretamente estão ligadas a commodities, mas também da exploração, quer dizer, receitas decorrentes da exploração de petróleo, gás, minério de ferro, tudo isso também aumentou a contribuição, né, para a Receita Federal, por conta desse incremento aí, impulsionado pelo aumento dos preços das commodities. E, por último, o aumento da inflação. A inflação esse ano ainda está bastante pressionada, especialmente nesse primeiro semestre, que ainda a gente, agora que está contando um pouco com a redução dos preços de energia, mas até maio a gente ainda não tinha esse efeito. E, claro,
todos os impostos indiretos incidem sobre preços mais elevados, então isso também aumenta a arrecadação. Além disso, qual é um conjunto aí do lado do gasto? Nós temos o congelamento dos gastos nos salários, funcionários públicos federais. Já é o 3º ano de congelamento desses salários. E a gente não pode esquecer que isso é um fator muito importante para explicar a bela performance do gasto primário PIB também, porque é a segunda maior despesa primária do governo central. Ela responde por mais de 22% das despesas primárias do governo central. Então, tudo que ocorra nela responde fortemente pela variação do gasto. Então, aí nós temos um fator que é muito importante para explicar, né, esse resultado. Bom, e aí? O que a gente pode esperar disso tudo? Ainda tem um outro fator, uma projeção da dívida pública PIB, que ela também veio muito bem. Nós fechamos o ano de 2019 com uma dívida pública PIB de 74,4%, ela bateu 88,6% em 2020, e esse ano está projetado que ela atinja 78,2% do PIB. Então, o nosso ouvinte deve estar perguntando, bom, mas então os nossos resultados estão surpreendentemente bons, os fiscais, e essa discussão de desequilíbrio fiscal não faz o menor sentido. Alguns desses fatores são fatores que não vão estar presentes, pelo menos com tamanha intensidade, para os próximos anos. Quer dizer, hoje, espera-se que o nível de atividade econômica para 2023 seja sensivelmente menor do que em 2022, por N razões, né? Preço de commodities, com a desaceleração da economia mundial, espera-se um certo arrefecimento aí dessa subida de preço, dessa pressão que hoje o mundo está vivendo em termos de preços de commodities. E a gente também está hoje esperando que a inflação no ano que vem seja menos intensa, né? Até por conta de menor pressão de commodities e tal. E do lado do gasto, o que a gente tem aí? A gente tem pressões importantes. O 4º ano de congelamento dos salários dos funcionários públicos certamente não vai acontecer, né? Então, o novo governo vai ter uma tarefa difícil de lidar com essa questão, de equacionar esta questão. Por quê? Porque a gente tem uma inflação acumulada aí nos últimos 3 anos já muito alta. Esse ano, um IPCA de 7,5%, ano passado de quase 11%, o ano retrasado, 2020, também muito alta, né? Quer dizer, somando isso tudo, a gente tem um acumulado de inflação enorme. Então, a pressão também é muito forte, né? Então, isso também vai ser um fator que vai dificultar, né, que a gente projete essa melhora para os próximos anos. E, por último, o Auxílio Brasil de 600. A PEC, a Emenda Complementar 123, que foi recentemente aprovada pelo Congresso, ela prevê que isso vai durar só até o final do ano. Mas os presidenciáveis já se pronunciaram em relação ao tema e que vão manter o Auxílio Brasil em R$ 600. Segundo as estimativas do Ministério da Economia, um Auxílio Brasil no valor de R$ 600 daria um gasto no total de 150 bilhões de reais. Só para a gente ter uma noção, o auxílio, o Bolsa Família, ele equivalia a um gasto de 35 bilhões de reais. E, segundo as contas do Ministério da Economia, caso o Auxílio Brasil seja aprovado para o ano que vem nesse valor, isso obrigaria que as despesas discricionárias do Executivo, que hoje estão em torno de 120 bilhões de reais, já estão muito cortadas, cairiam para 70 bilhões de reais, o que é impossível. Isso significa apagão de serviços públicos. Então, isso é algo que não combina com a continuidade de uma manutenção mínima. E eu estou falando de controle de tráfego aéreo, de energia elétrica nas universidades, de custeio da máquina judiciária, do INSS e de tudo que a gente usa constantemente aí, né? Então, essas são as questões que eu queria trazer. Em termos de dívida pública, hoje a gente ainda tem fatores que atuaram favoravelmente para essa queda. Primeiro, o resultado primário, como eu acabei de explicar, o aumento da arrecadação e uma certa manutenção do gasto primário PIB por essas razões que a gente já viu. Segundo, a diferença juro e PIB, crescimento do PIB, juro nominal e crescimento do PIB nominal, ainda é favorável para a queda da dívida pública PIB. O Banco Central está subindo a taxa de juros, mas nos últimos 12 meses,
pelo efeito da inflação, o PIB nominal cresceu muito bem, e os juros nominais, ainda nos últimos 12 meses, não incorporaram a escalada da taxa de juros da Selic. Daqui para frente, tudo vai ser desfavorável, todos esses três fatores. Os juros vão começar, em 12 meses, vão começar a acumular essa alta da taxa Selic. O PIB nominal vai crescer menos, quer seja por uma inflação menor, quer seja pela redução no ritmo de crescimento da atividade econômica. E o resultado primário, o déficit primário, vai ser maior. Por quê? Porque a gente não vai ter o benefício dessa exuberância de arrecadação e a gente vai ter pressão para gasto, né? Então, essa melhora dos indicadores fiscais não significa que o Brasil resolveu o seu drama fiscal, o seu desequilíbrio fiscal, e queria aqui colocar um alerta, né? Os presidenciáveis, todos já se manifestaram, a maioria, todos, a maioria, que são a favor da manutenção do Auxílio Brasil em 600, é meritório, que tem que mudar as regras, que o aumento dos gastos é muito importante para o país voltar a crescer, só que fica difícil equacionar isso tudo, né? Porque, por outro lado, a gente já não vai ter condições tão favoráveis para esses indicadores como a gente teve nos últimos 2 anos. E se isso sinalizar, quer dizer, se o novo governo sinalizar um relaxamento, né, do fiscal, isso pode levar, sim, a uma percepção de risco muito grande, porque nossa dívida pública, PIB, já é uma dívida pública em relação à média dos países emergentes muito alta. E, como eu coloquei, é uma dívida muito cara, porque as nossas taxas de juros são muito altas. E, além disso, uma perspectiva de queda do nível de atividade econômica e de piora do déficit primário, isso tudo vai levar a uma escalada maior da dívida pública PIB, e que, se não tiver regra para isso, isso pode deteriorar fortemente as condições financeiras macroeconômicas brasileiras, o que é muito ruim para a atividade econômica, para os investimentos, para as decisões de contratar mais mão de obra, etc. Margarida, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você, quando colocou sobre os determinantes das receitas tributárias, você destacou basicamente 3, não? A importância do crescimento econômico, o aumento de preço de commodities e inflação. Se você tivesse que dar algum destaque para algum dos determinantes, qual seria o principal determinante? Analisar assim em termos de magnitude dos efeitos de cada um desses determinantes. Lixa, o preço de commodities tem sido muito tratado pelos analistas como a grande vedete que responde por esse aumento da arrecadação. Se a gente olhar o dado da Secretaria da Receita Federal, esse dado não aparece pronto. Mas, por exemplo, exploração de recursos naturais ligados a minérios de ferro, a arrecadação é muito pequena. De petróleo é muito pequena. É claro que o efeito total não está circunscrito a isso só, porque todas as atividades que participam, direto ou indiretamente, do agronegócio de commodities, também estão pagando mais impostos. Mas, por exemplo, a contribuição previdenciária, ela tem um peso enorme na arrecadação federal. E ela cresceu 6% em termos reais. A contribuição social sobre lucro líquido e imposto de renda de pessoas jurídicas tem um peso enorme. Então, esses 18% aí de aumento da arrecadação em termos reais, que aconteceu no mês de junho, não pode ser explicado pelo aumento de preços de commodities. O nível de atividade econômica, pela importância relativa dos impostos associados a ela, ele é mais importante, sim, sem dúvida nenhuma. Porque quando você tem um aumento da contribuição previdenciária, isso está diretamente ligado ao mercado de trabalho, né? Ao emprego formal e o mesmo informal, com a contribuição previdenciária do MEI, do conta própria, né? A massa salarial, ela cresceu mais de 30%. De janeiro, maio, que é o último dado que a gente tem da PNAD em relação a janeiro, maio do ano passado. Então, isso é muito forte, né? Isso levanta um alerta, não? Porque os analistas estão pensando que o ano que vem a economia vai ter uma forte desaceleração comparada com este ano, não? Já tem analistas que
estão pensando novamente em ter taxas de crescimento negativa para 2023. Pois é, aí sim a arrecadação pode cair, até porque tem uma continha aí, né, Lixa, que é o seguinte, a elasticidade de renda dos tributos, quando o PIB está crescendo, é em torno de 1, e quando o PIB está caindo, é maior do que 1, né, para baixo, e aí a depender da composição do PIB, né, mas é uma conta genérica que se tem. Então, a arrecadação pode sofrer muito, sim, não há dúvida, né? E isso associado à pressão por gasto, né? Aí fica uma equação mais difícil de equacionar, e para o novo governante vai ser um desafio. Você também colocou, Margarida, que a restrição está dada, basicamente, hoje em dia, pela regra do teto e não pela meta fiscal, não pela meta do resultado primário. Resultado primário. Como que você vê essa situação para 2023? Você tem alguma, já que você tem alguma visão sobre qual das duas metas vai ser a mais restritiva? Não, eu acho que o teto, sem dúvida nenhuma. Continuará sendo. Continuará sendo o teto. Hoje, porque a gente até para responder essa pergunta, Lixa, pensa nas despesas discricionárias, né? Elas hoje representam 120 bilhões de reais do Executivo, né? Essas despesas, já há cálculos que, quando elas chegam perto de 110 bilhões de reais, você já coloca em risco os serviços públicos, a continuidade dos serviços públicos. Então, essa pressão de gasto, né, que vem pelo lado do Auxílio Brasil, pelo lado do funcionário público e pelo conjunto aí, pelos alguns presidenciáveis que dizem que vão aumentar o gasto público para recuperar a capacidade de crescimento da economia brasileira, tudo isso coloca o quê? Se você mantiver o teto, essas despesas discricionárias vão cair. E aí você já está... Você chegou a citar 70 bilhões, não? E são as estimativas do Ministério da Economia, que se encaixar a totalidade do Auxílio Brasil, isso vai implicar numa despesa discricionária para o governo federal de 70 bilhões, é inoperável. Significa que a máquina pública vai parar, vai ter setores do setor público que não conseguirão manter. Eu não estou nem falando dos investimentos públicos, que é outra rubrica que entra nas despesas discricionárias, que já estão no chão também, né? Então, a grande restrição será o teto do gasto, a grande restrição. A regra de resultado primário é mais fácil de ser equacionada, porque se você tem um aumento da receita, você pode aumentar gasto. E também, como não estava escrita na Constituição, quer dizer, embora o teto tenha sido já muito mudado, como a gente tem visto recentemente, né? Agora, sempre o Executivo contou com a possibilidade de enviar para o Congresso uma alteração da meta de resultado primário, que, como não estava escrita na Constituição, você não precisava daquele entorno todo do Congresso, 2/3 nas duas casas, e votação 2 vezes, né? É mais fácil de passar, né? A grande limitação está no teto, não tem nenhuma dúvida. Então, você diria que o resultado que saíram sexta-feira da Receita Federal e ontem, dessa reavaliação do orçamento, não são para comemorar, ou seja, a gente deve continuar ainda... Não, Lixa, eu acho que... Eu estou comemorando por quê? Porque é muito melhor você iniciar um novo governo com uma dívida pública PIB em 78% do PIB do que em 100% do PIB. É muito melhor a gente ter um novo governo com déficit primário de 0,6% do PIB do que um déficit primário de 2% do PIB, né? É muito melhor. Agora, o que eu estou chamando a atenção é que esses resultados surpreendentemente bons não devem estar presentes no ano que vem, não devem ter continuidade nos próximos anos. Não vão se sustentar, não? Não são sustentáveis, eles têm aí um conjunto de variáveis, de fatores e de pressões, especialmente de pressões para gastos, né? Que vão estar presentes, que são uma bomba. E aí, como equacionar isso? Essa questão dos salários dos funcionários públicos é muito delicada, porque são 3 anos de salários congelados. O novo governo não vai conseguir passar um 4º ano sem lidar com isso, sem trazer essa questão para si. Não tem como. E ela é fortemente responsável por esse indicador gasto primário PIB,
que está sendo auxiliado pelo congelamento dos funcionários públicos e pelo PIB, em termos nominais, está crescendo. Aí fica muito bem, 18,9% do PIB, está muito bom. Nesse contexto de aumento de gastos permitidos pela PEC 123, pela emenda complementar 123, e por aquelas anteriores, que é a prorrogação do PRONAMP, do BEM e da gasto com saúde. Tudo isso está fora do teto. São 48 bilhões de reais fora do teto. E, apesar disso, e das desonerações, que, aliás, são dadas este ano, as desonerações, não todas instituídas este ano, mas instituídas do ano passado e este ano, vão representar 71 bilhões de reais. Então, você tem desonerações em 71 bilhões de reais e aumento de gastos em quase 60 bilhões de reais. E como é que você pode ter um resultado tão surpreendente? Um déficit primário menor e um gasto primário PIB super bem comportado. São fatores muito ocasionais que estão aí atuando. Eu comemoro, porque é melhor você partir de uma coisa boa, de dados bons, do que já mais desarrumados, né? Professora, e nesse sentido, as desonerações, como a extensão de alguns programas, como o do BEM e do PRONAMP, elas não estão contratadas para o próximo ano, certo? Então, Não. No próximo ano, esses são alguns fatores que vão, talvez, cooperar com o que a gente vem conversando aqui. Com certeza, porque são gastos que não vão ocorrer, mas a grande pressão, Gabriel, não é daí. A grande pressão vem de dois gastos, Auxílio Brasil e salário. O salário do funcionário público é a segunda maior despesa primária. Sim. Ela representa mais de 20% da despesa primária total. E o gasto com o Auxílio Brasil equivale a 3 vezes o Bolsa Família, nesse novo valor de 600. É muito. Certo. Então, acho que dessa forma, com esse ótimo debate... 3 vezes não, mais que 3 vezes, desculpa, porque o Bolsa Família era 35 bilhões de reais. Esses gastos novos com o novo Auxílio Brasil vão a 150, mais. São mais de 4 vezes. Mais de 4 vezes. Mais de 4 vezes. Uma vez considerado que os principais presidenciáveis, apesar de não estar na letra da lei, já têm renovado promessas em relação à manutenção desse valor de R$600. Que é meritório, Gabriel. Nós sabemos, o país é um país pobre e a gente tem muita gente vulnerável, com condições aí de trabalho muito ruins, né? É meritório. O problema está nas escolhas. O Brasil tem que aprender a fazer escolhas quando discute o orçamento. Eu acho que isso falta. Perfeito. Obrigado, professores. Assim nós encerramos o episódio de hoje do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos na terça-feira da semana que vem. Até lá!